Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com alegria que recebemos a todos em nossa casa essa noite e rogamos a espiritualidade que derrame sobre todos nós as boas vibrações, as boas inspirações, para que a leitura e os comentários dessa noite possam vir a trazer a cada um de nós esclarecimento na medida em que cada um de nós estiver necessitando. Para iniciarmos, convidamos a todos para fazermos a nossa prece inicial, fechando levemente os nossos olhos, buscando tomar ciência de onde estamos, colocando nossa atenção, colocando todos os nossos sentidos neste local, nesse momento e no propósito que aqui nos traz essa noite. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de cá nos encontrarmos. Por mais uma semana que se finda de trabalho, mas, sobretudo, de muito aprendizado, de muitas experiências, e que desejamos nós mais do que essas experiências tenham sido de bom proveito, mesmo as dolorosas, que elas possam trazer a cada um de nós o entendimento, o conhecimento tão necessários para os dias do porvir, para o que ainda há que nos aguarda no caminho pela frente. Pois viver, Senhor, é crescer em espírito e matéria. Brilhe tua luz, que assim seja. Então, à noite de hoje, nós vamos falar sobre a indulgência. Então, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, quando o Espírito Protetor, lá na cidade de Bordeaux, na França, em 1863, se dirige a Allan Kardec e aos demais que se encontravam participando dessa grande tarefa de codificação da doutrina. Então, o Espírito Protetor lhes diz o seguinte: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras?
a de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó, homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais. Ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, quando falamos em indulgência, falamos em perdão. Etimologicamente, o termo indulgência vem do latim indulgentia, que quer dizer bondade, gentileza, perdão. Então, a indulgência é a característica de quem é, obviamente, indulgente, de quem perdoa, de quem é gentil, que tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Está relacionada com a clemência, tolerância e perdão. E nos dias de hoje, o que a gente tem observado com o advento das redes sociais, temos visto o oposto, não é? Temos visto criaturas alertas para criticar, para execrar publicamente as outras criaturas que nem conhecem, que nunca nem viram. Julgam por atos dos quais não têm a menor ciência, o menor conhecimento do que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Mas o que importa é se debruçar sobre o erro do outro. A indulgência nos diz que a ação deve ser contrário disso. Mas a indulgência também pode ser deturpada. Tudo o que é bom e tudo o que é mal pode ser manipulado e deturpado dependendo das mãos em que isso caia. E a indulgência ela foi deturpada. Lá na Idade Média, e a Idade Média é um período que compreendeu ali entre 476 depois de Cristo e foi até 1453 depois de Cristo. Então foi um período ali de praticamente 1000 anos que compreendeu a Idade Média. Nesse período, né, que compreende ali, que começa com a deposição de Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano, né, e vai até 1453, na queda de Constantinopla, que foi conquistada lá pelos turcos otomanos. Então, nesse período de tempo, houve uma certa
um certo comércio de indulgências pela Igreja Católica. E não, o que vamos falar aqui não é uma crítica à Igreja Católica, isso está na história, está nos anais da história, está nos livros, né? Isso é uma constatação. O porquê, o motivo, isso só cabe às pessoas que fizeram parte desse período. Porém, o ato existiu. Existiram, por muito tempo, venda de indulgências, ou seja, venda de perdão, né? Isso virou um comércio por um longo período de tempo. Então, o que diz o Manual das Indulgências, publicado pelo Vaticano em 1967, após o Concílio Vaticano II, que foi realizado lá entre os anos de 1962 até 1965. Então, o Manual das Indulgências diz que indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida, pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Isso está no manual do Concílio Vaticano II, lá final dos anos 60. Ou seja, segundo a visão deles, existia uma instituição chancelada por Deus aqui no nosso planeta, a qual estava credenciada a vender o perdão a quem pudesse pagar. Então isso é para a gente ver que se a gente não está atento, mesmo coisas muito boas podem ser subvertidas. Entre os séculos 10 e 13, nesse período as indulgências eram usadas para estimular o perdão àqueles que se juntavam às cruzadas. E para quem não sabe o que foi as cruzadas, pesquise. Uma época bem sombria da nossa existência. E talvez muitos desses que participaram das cruzadas, talvez até estejam entre nós aqui. Quem sabe esse que está falando aqui na frente possa ter sido um desses espíritos trevosos que participou das cruzadas. Tá? Então, era o perdão que se àqueles que se juntavam às cruzadas ou que combatiam inimigos da fé cristã e hereges. Ou seja, o perdão era dado aos indivíduos que cometessem pecados ao combater, inclusive usando violência àqueles que não partilhavam da mesma fé católica. Então, veja bem, usando a indulgência para atenuar faltas gravíssimas, né? Outras fontes e documentos oficiais que apontam a existência de indulgências desde o século III. O perdão em forma de indulgência era dado aos fiéis como forma de reduzir ou minimizar penitências muito longas ou rigorosas. Entre os séculos 13 e 10, muitas indulgências estavam ligadas ao pagamento de donativos, peregrinações, penitências e caridade. Graças a Deus isso acabou, né? Nós evoluímos e hoje não existe mais isso. Ou será que existe? Penitências. Por que fiz todo esse preâmbulo? Para que a gente reflita melhor sobre isso, né? A gente não tem como nós barganharmos com Deus
o nosso perdão, as nossas conquistas, os nossos sonhos. Isso não é algo que a gente faz escambo, né? Olha, eu vou a pé até tal lugar lá, pé descalço, de joelho, e o Senhor me concede a graça. Não é assim que funciona. Mas vejamos, eu estava relatando aqui atos da Idade Média, e ainda existem resquícios disso nos nossos dias atuais. Por que será? Porque nos falta esse olhar mais apurado, nos falta raciocinar, né? Raciocinar melhor sobre as nossas ações, sobre os nossos objetivos. Por quê? Porque nós estamos muito ocupados olhando as ações do outro. Nós estamos muito ocupados exaltando o erro do outro. E isso não é indulgência. Ao mesmo tempo, perdemos grande parte do nosso tempo desculpando em nós, muitas vezes, o erro que estamos ressaltando no outro. E quando nós fazemos isso, nós perdemos uma oportunidade valiosa de nos corrigirmos. Porque quando eu desculpo em mim um ato menos digno, eu não vou me melhorar. Quando eu digo para mim mesmo, está tudo bem, está tudo certo, tu agiu certo. Não, ele merecia. Ora, tu foi injustiçado. Ou seja, eu estou usando mecanismos na minha psique para desculpar em mim as minhas faltas. Mas quando eu vejo os mesmos atos, as mesmas faltas no outro, eu toco as trombetas. Alardo para todo mundo. Olha, veja só. Olha o que ele fez. Isso não é indulgência. A indulgência é o oposto. É a gente buscar entender, e se não conseguir entender, menos ainda capaz de julgar, de fazer um julgamento, entender no outro as suas razões, ou simplesmente reconhecer que não tem subsídio suficiente para julgar o que está havendo de errado no outro, e por essa razão não lhe cabe tecer juízo de valor, mas as nossas razões, essas nós conhecemos. O nosso íntimo nós sabemos. Nós sabemos muito bem por que fazemos, o que fazemos, com quem fazemos, quando fizemos. Nós sabemos. Então, o que nos traz a indulgência é justamente isso. Que nós devemos voltar o olhar para dentro de nós. Quando pediram a Jesus qual o sacrifício mais agradável a Deus, perdoa teu inimigo e reconcilia-te com os teus adversários. Esse é o maior, melhor, mais agradável sacrifício aos olhos de Deus. Por quê? Porque Ele sabe que fazendo isso nós estamos dominando um dos impulsos mais primitivos que nós temos, que é o orgulho e a vaidade. Porque quando nos predispomos a perdoar, nós deixamos o nosso orgulho de lado, nós deixamos a nossa vaidade de lado. E com ela, muitos sentimentos primitivos que fazem parte ainda do nosso ser atrasado. E damos um passo gigantesco em direção ao homem do novo século, o homem reformado.
Então, ser indulgente não é só perdoar. É também não concentrar-se nas falhas alheias. A partir do momento que eu paro de me concentrar no erro do outro, eu começo a nem ter motivos para perdoar, porque eu paro de me ofender. É não comentar as falhas alheias. E se comentá-la, não comentá-la de forma reprobativa, que venha a constranger. É ressaltar os pontos positivos do outro. Como é difícil, né? Nós gostamos de ressaltar os nossos pontos positivos e os negativos do outro. E isso Freud explica, né? É a necessidade que nós temos de nos sentirmos valorizados. Isso está associado, em muitos casos, à baixa autoestima. Então, a criatura que tem baixa autoestima, ela não consegue se ver como uma pessoa interessante. Então, muitas utilizam de rebaixar o outro para que fique todo mundo no mesmo nível. Então, nós devemos buscar fazer o contrário. Destacar os pontos positivos do outro, ao invés de ressaltar seus pontos negativos. E enxergar em nós os nossos pontos negativos, as nossas faltas. Se comentarmos uma falta, que ela seja em tom colaborativo, nunca em reprimenda. Crítica pela crítica não constrói. Então é óbvio que, às vezes, dependendo da nossa profissão, do nosso cargo, até mesmo em casa, obviamente que nós vamos ter que, em algum momento, chamar a atenção de alguém para suas ações, seus atos, que não estão indo na direção correta. A questão é como fazemos isso. Existem N maneiras de fazer isso de forma errada, mas só uma de fazer da forma certa, que é conversando, mostrando onde está errado e tentando entender com a criatura por que ela errou. Às vezes as pessoas erram por desconhecimento, por ignorância, no sentido de não conhecer, de não saber. Às vezes erram por desatenção. Mas nós sempre tomamos aquilo como, errou de propósito. Fez porque não está nem aí, porque não tem responsabilidade. Ninguém acorda de manhã cedo e sai da cama para cometer erros. Ninguém faz isso. As pessoas erram por N motivos. E a grande maioria das vezes, pasmemo-nos, são por motivos bobos. Faltou uma atenção, faltou, às vezes, um supervisor falhou, não treinou seu subordinado, mas ele não vai dizer, não, falha foi minha, eu devia ter treinado melhor. Não! O sujeito não quer trabalhar, está com preguiça. É ou não é? Às vezes a falha está na empresa, no supervisor, não passou a instrução direito, não foi claro. Mas o julgamento, ele sempre vem um tom acima. Então a indulgência vem nos alertar, nos advertir para que nós busquemos sempre dar o passo atrás, olhar sobre um novo prisma, ser severo consigo e ameno com o outro. Isso é indulgência. Evitar maledicências, né? Falar mal do outro. Ter consciência de que toda história tem dois lados. E a gente nunca consegue ver os dois lados ao mesmo tempo. Toda história, todo porquê, ele tem dois lados.
a gente sempre vai optar em tomar o lado que mais seja simpático a nós. Isso é errado. Porque o lado simpático a nós, às vezes, pode ser o lado errado. Então, o correto a fazer é ponderar. É conhecer as duas versões, os dois lados, para poder melhor entender a situação. Não é nem julgar. Porque a indulgência já nos diz que não nos cabe julgar. Não é a nós que cabe o julgamento, mas entender. Indulgência é ponderação. Quando as emoções tomam as rédeas, a carruagem desgoverna. Então, sempre que nós formos buscar dar um desfecho e estivermos motivados pelas emoções, nunca estaremos bem amparados. Porque as emoções não são boas conselheiras. O adequado, o correto é sempre esperar, analisar, ponderar, para depois tomar uma decisão. Então, ser indulgente também é ser ponderado. Indulgência é a capacidade de desculpar o faltoso, mesmo condenando a falta. E um exemplo muito conhecido disso é a passagem de Jesus com a mulher adúltera. Ele nunca desculpou a falta dela. Ele desculpou a ela, mas não a falta. Também não deu autoridade àqueles que lá estavam de apedrejá-la. Tanto que ele diz, aquele que não tiver pecado, pode jogar pedra. Quem ali que não tinha pecado? Todos tinham. E é muito perspicaz a observação quando diz que foram saindo primeiro os mais velhos. Foram se retirando. Por quê? Os que tinham mais pecado. E aí no final ele arremata dizendo para ela, mulher, onde estão os que te acusam? Ela diz, foram embora, Senhor. Se eles não te acusaram, tampouco eu o farei. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, deixou claro a ela que o que ela fez não foi certo. Ela não estava certa. Mas ele não ia condená-la. Por quê? Porque ela tinha seus motivos. Aí a história conta todo o porquê, por que ela era infeliz no casamento, como é que se deu o casamento, e a gente sabe muito bem que naquela época os casamentos não eram por amor, não eram por livre escolha, era por imposição, as mulheres eram tratadas como menos do que os animais de estimação, né? E obviamente ela, motivada por todos esses percalços, né, que ela vivia, ela acabou, né, cometendo adultério. Então Jesus sabia disso, mas fez questão de dizer para ela que, mesmo assim, isso não era certo. Então é desculpar a falta, é desculpar o faltoso, mesmo condenando a falta. Indulgência, antes de ser um ato para com o próximo, é caridade para consigo. Por quê? Porque quando a gente perdoa, quando a gente esquece, quando a gente não leva aquilo para o pessoal, quando a gente não se deixa ofender, nós estamos fazendo um bem para nós. O nosso coração está leve. O nosso espírito está desprendido. Nós não nos amarramos, não colocamos peias de ódio, de rancor, de sentimento de injustiça, porque eu fui injustiçado, porque eu tenho que reverter isso, eu tenho que fazer com que ele pague. Nada disso. O combustível da indulgência é a fé na bondade e na justiça divina. Só consegue perdoar, só consegue desculpar quem acredita que existe um Pai Criador, justo, bom, sábio, e que
promove a cada um de nós, a todo instante, de acordo com os nossos merecimentos. Quando nós nos concentrarmos nisso, quando entendermos isso com profundidade, nós estaremos livres do sentimento de vingança, de injustiça, porque a gente sabe que Deus não deixa nada passar em branco. E que cada um responderá segundo as suas faltas. Então a gente não vai precisar ir para as redes sociais, denunciar, brigar, xingar. E é o que a gente vê hoje. As pessoas estão com sede de jogar a sua ira, a sua frustração, a sua indignação com as injustiças que a gente vê toda hora. Então, vou jogar em quem? Vai ser aquele primeiro que passar na frente, aquele que se candidatar a ser o meu alvo hoje, né? Que são os haters, né? Já tem até um nome, né? Os haters, né? Os odiosos, né? Hate é odiar. Então, os haters são os odiosos, né? Os que gostam de destilar ódio nas... Então vamos nos desligar disso, preferência nos desligar dessas redes sociais que não estão levando a sociedade a um bom termo. Estão sim promovendo, destilando, alimentando, fomentando ainda mais ódio, mais sentimentos pesados, densos, e isso tudo está tornando a psicosfera do nosso planeta pesada. Que todos nós estamos sentindo e não sabemos de onde vem. É desse sentimento coletivo que todos nós estamos partilhando. Todos nós estamos comungando. É preciso quebrar isso. E para que o planeta migre para essa nova fase, isso terá que ser quebrado. E se não for possível mudar a mentalidade das criaturas, mudar-se-á as criaturas. Serão retiradas do planeta. Então, se nós gostamos aqui, queremos ficar um pouco mais aqui, vamos nos modificar. Vamos ser mais indulgentes, né? Com o próximo e mais severos um pouco com nós mesmos. Agradecemos a atenção de todos os irmãos que nos brindam com sua presença e sua atenção essa noite e convidamos nossos irmãos médiuns para o momento da fluidoterapia, a qual nós vamos cerrar levemente os nossos olhos, pedindo a espiritualidade maior que aqui se encontra, que possam trazer a cada um de nós as energias necessárias ao refazimento físico, espiritual, emocional de cada um de nós. E nesse instante nós vamos perceber que é retirado de nós essa sobrecarga. E nós vamos sentindo os nossos ombros mais leves. Nós vamos percebendo um ar mais brando penetrando em nossos pulmões. Nós vamos captando essas energias que entram por sobre nossas cabeças e que vão espalhando-se por nossos órgãos, trazendo esse alívio que aqui viemos buscar, trazendo essa inspiração para sermos melhores, para termos coragem de mudar, para não deixarmos que as circunstâncias do dia a dia moldem o nosso caráter, mas que o nosso caráter molde o meio onde vivemos. Permita, Senhor, que essas vibrações de paz possam ser
também levadas aos nossos lares, locais de trabalho, e que Tu possas nos envolver em Teu manto sagrado, nos protegendo, nos amparando, e que siga conosco no retorno aos nossos lares, nos conduzindo em segurança na Tua paz e Teu amor. Que assim seja.